e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não é só bom, o sexo não é só bom, é muito bom, porque foi criado por Deus. Então a primeira coisa é que o sexo não é pecado, porque nada que Deus cria é pecaminoso. Essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente, porque por causa das distorções dos dias de hoje, por causa do que o inimigo tem colocado na cabeça do ser humano, da natureza pecaminosa do homem, nós temos a tendência a achar que a sexualidade é algo pecaminoso, e não é. Porque foi criado por Deus, e por ter sido criado por Deus é algo muito bom. A palavra sexo quer dizer parte. Nós normalmente, quando vamos a um médico, o médico tem que fazer a cirurgia em nós, ele nunca diz assim para você, vou cortar você. Ele diz assim, não, mas nós vamos seccionar. Aí você acha que a pessoa sai todo contente lá, porque seccionar é uma palavra mais leve. Seccionar, que vem de secção, sexo, vem da mesma origem, mesma raiz, quer dizer parte. Quando Deus fez macho e fez fêmea, ele fez partes. Por isso que em Gênesis 2:24 está escrito, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Como homem e mulher são partes, somente a união de um homem e de uma mulher forma a unidade. Então a sexualidade é aquela condição de ser homem, é aquela condição de ser mulher, que necessita do sexo oposto para se unir, para se completar. É por isso que dois homens não se completam, duas mulheres não se completam. Esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, é das invenções. Né? Lá em Eclesiastes 7:29, Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, assim escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Deus criou macho e fêmea, e macho se completa com fêmea. Todo esse abecedário que veio depois é invenção humana, não tem base nenhuma e é algo que não foi criado por Deus. Então a sexualidade faz com que o homem se complete com uma mulher e a mulher se complete com o homem. Porque homem e mulher são diferentes, têm estruturas diferentes, não só físicas, não só biológicas, não só psíquicas, mas também comportamentais. É por isso que a sexualidade, irmãos, ela não se restringe aos órgãos genitais. A sexualidade é toda uma maneira de ser que precisa de um complemento no sexo oposto. É por isso que as pessoas podem até arrancar as genitálias, mas elas não mudam de sexo. Por quê? Porque a sexualidade envolve toda uma série de caracteres, não apenas a genitália. Por isso a sexualidade, ela não se restringe à genitalidade. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que ambos se completassem. E como Deus quem criou o sexo, como foi Deus quem criou a sexualidade, é Ele quem estabelece as regras da sexualidade. E isso é importante, porque em primeiro lugar a Bíblia diz, Deus criou macho e fêmea. É por isso que o homossexualismo, a homossexualidade, é a máxima expressão de rebeldia contra Deus. A Bíblia diz que foi Deus quem criou. Então a nossa sexualidade é dada por Deus. Não é opção de ninguém, nem orientação de ninguém. A realidade é que quando alguém se insurge contra a própria sexualidade, nós temos aí a máxima rebelião contra Deus. É o que Paulo deixa claro lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 1. Quando Paulo fala sobre a corrupção geral da humanidade por causa do pecado, ele vai mostrando
todos os degraus que a humanidade vai decaindo no pecado. O primeiro degrau é a idolatria. Depois da idolatria, a Bíblia diz que Deus, por eles abandonarem a Deus os entrega às concupiscências. E aí então vai para a desonra dos seus próprios corpos. É o segundo degrau. Aí vem o terceiro degrau, que é a prática sexual antinatural. E aí vem o quarto e o último degrau, o fundo do poço, que é o homossexualismo. É o que os irmãos veem ali em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, são os degraus da decadência do homem, da degeneração do homem, da idolatria à desonra do corpo, ao sexo antinatural e depois à homossexualidade. A Bíblia diz assim que são paixões infames, está lá em Romanos 1 e 26. E a Bíblia ainda diz também que isto é torpeza e que isto é o resultado do abandono de Deus. Então, o sentimento perverso, a Bíblia também fala. Então, essa é a homossexualidade que envolve isso. Por mais que queiram, e hoje em dia há um mistério da injustiça, o espírito do anticristo, tentando mostrar que isso é uma normalidade, não é, porque Deus assim não criou, e isso é fruto da rebelião do homem contra Deus. Mas, além do sexo ter que ser praticado entre homem e mulher, porque é assim que Deus determinou, também existe uma outra regra bíblica a respeito disso. É que o sexo somente pode ser praticado no casamento. É o que a Bíblia diz, 2:24 de Gênesis. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. A prática do sexo só pode ser dada no casamento. É por isso que lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, é dito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, e aqui a palavra prostituição é a palavra grega porneia, que quer dizer impureza sexual. Toda a prática de sexo que não é biblicamente autorizada. E aos adúlteros, Deus os julgará. Então, a prática de sexo por uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge é adultério. E a Bíblia diz que Deus julgará. Portanto, a Bíblia condena a prática do sexo fora do casamento. Antes do casamento, entre pessoas solteiras, a prática do sexo é chamada de fornicação. E a Bíblia fala o que a respeito dos fornicários? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, aqueles que praticam sexo homossexual, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. A prática do sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado, é algo abominável aos olhos de Deus. Então, a primeira regra do sexo na Bíblia é que o sexo é entre homem e mulher. A segunda regra é que o sexo se deve fazer no casamento, exclusivamente entre os cônjuges. E tem mais, a Bíblia ainda diz que essa prática é uma prática e serão ambos, serão os dois numa casa. Lá em Efésios 5:31 diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa casa. Então a prática sexual é entre duas pessoas, marido e mulher.
A prática do sexo solitário, a chamada masturbação, é também pecaminosa, porque Deus não criou o sexo para uma pessoa só. Não, Ele criou o sexo para marido e mulher. Então, a regra bíblica, eu costumo dizer para os jovens sempre, quando a gente é interpelado por algum jovem, vai a algum encontro de jovens para falar desse assunto, eu costumo dizer, a regra bíblica, irmãos, é muito simples, como o evangelho é simples. Antes e fora do casamento, sexo nunca. No casamento, sexo sempre. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 7. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, a Bíblia é bem clara a esse respeito. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicarmos a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, dentro do casamento, o relacionamento sexual deve ser contínuo. Contínuo. Aí é que tem que dar conta do recado. Né? É o relacionamento contínuo. Mas o diabo é tão terrível, irmãos, hoje, que ele tem alterado as coisas. Né? Antes de fora do casamento, manda fazer sempre. Depois do casamento, surgem os problemas, não se faz mais. Porque o diabo quer a destruição da humanidade. Quer inverter tudo que Deus fez. Então, a regra bíblica do sexo é fácil, normal. Antes de fora do casamento, nunca. No casamento, sempre. Agora, esse sempre no casamento tem alguns requisitos também. O sexo entre os cônjuges, ele deve seguir 3 balizas, 3 parâmetros estabelecidos por Deus. Essa história que tem sido divulgada, inclusive, em muitos púlpitos, e que é outra distorção doutrinária grave. Dizer que entre 4 paredes os cônjuges podem tudo. Isso não é verdade. Eu gostei até do evangelista Luiz Henrique, lá de Imperatriz, que tem uma videoaula da escola dominical na internet. Ele diz assim, quem fica achando que entre 4 paredes, marido e mulher, pode tudo, pode inclusive ir para o inferno. Tem que tomar cuidado com isso. A regra bíblica do sexo entre cônjuges, o sexo entre cônjuges é lícito, o sexo feito na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ele não tem a função apenas de procriação. Antigamente, até a igreja romana já abandonou essa linha, os que se diz, não, o sexo é só para a procriação. Não, se fosse assim, se um dos cônjuges fosse estéril, não poderiam ter relações sexuais. E Abraão e Sara tiveram relação sexual muitos anos até nascer Isaac. E não foi pecado eles terem relação. Então a sexualidade não é apenas para a procriação. A atividade sexual também é para o prazer. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciente os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então, o sexo tem o seu lado de prazer, ele é prazeroso, é evidente. Não é quando você tem uma bela noite romântica, no outro dia, pisa no seu pé, você ri, dá risada, canta. Agora, quando há um desastre à noite, no outro dia, até um bom dia é mal respondido. Por isso faz parte da sexualidade, faz parte. Deus fez o sexo para nosso prazer, para a união entre marido e mulher. O casal se ajusta. O relacionamento sexual traz o ajuste do casal. Então, isso não é apenas para a procriação.
O pastor Osmar lá de Sorocaba, no seu livro Reflexões Filosóficas de Eternidade e Eternidade, ele diz muito bem isso. O sexo serve para procriação, união e recreação. Então, é o prazer. Então, são as três finalidades do sexo entre os cônjuges. Ele faz bem. O sexo distorcido, o sexo contra a Bíblia, é que causa doença venérea, é que causa destruição de lares, crianças abandonadas, aborto e todas as mazelas que nós temos visto aí. Isso é o sexo fora da direção de Deus. Mas o sexo na direção de Deus só traz bênção, porque foi algo que Deus criou para o bem-estar do homem. Mas entre cônjuges existem limites. A Bíblia estabelece, a palavra de Deus estabelece limites. O primeiro ponto importante da sexualidade no casamento, da prática sexual no casamento, é que o sexo deve ser altruísta. Nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios 7. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. O corpo do marido não é do marido, é da mulher. O corpo da mulher não é da mulher, é do marido. A prática sexual ela não deve visar a nossa satisfação. E aqui vem a grande diferença entre o que o mundo fala e o que a Bíblia fala. Hoje, nos muitos encontros de casais, é muito comum ouvir aquelas perguntinhas, né? Sem identificação. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Mas a pessoa, essas fantasias sexuais que se criam, elas são fruto de um sexo egoísta. Aí no mundo, as pessoas praticam sexo para se satisfazer. Por isso que tanto faz fazer sexo com homem, mulher, boneca, ou seja lá o que for. Porque eles querem a autossatisfação. Mas a Bíblia ensina que o sexo é uma entrega ao outro. Eu não faço sexo com meus cônjuges para me satisfazer, mas para satisfazer ao outro. Então a prática sexual é altruísta. Eu não quero me satisfazer, eu quero satisfazer ao meu cônjuge. E com isso, termina um monte de dúvida que os clientes têm hoje. Eu vou ao hotel, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não tem nada disso. Eu estou para satisfazer ao outro, para me entregar ao outro. Então o sexo ele é altruísta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a prática sexual ela deve ser natural. Lá em Romanos, no capítulo 1, que nós falamos já, a Bíblia fala assim, porque, capítulo 1, versículo 26, pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, a prática do sexo antinatural, ele é uma paixão infame. Cada órgão do nosso corpo tem uma finalidade. Ninguém vai comer pelo ouvido, porque o ouvido não foi feito para ingerir alimentos. Também os órgãos sexuais, existe o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. A relação sexual deve ser feita entre eles. Se você colocar o órgão sexual masculino na boca da esposa, a boca não foi feita para receber sêmen, a boca foi feita para receber alimentos. E muito pior ainda, o ânus é um esgoto do corpo. Ele foi feito para as coisas saírem, não foi feito para entrar nada. Deus fez tudo no seu lugar. O sexo deve ser natural. Natural. Então, infelizmente, muitos crentes, até mal orientados, têm trazido o pecado para dentro do seu relacionamento íntimo. Não, pois é. Até isso não, o pastor falou aqui, eu já ouvi mesmo. Sempre falar disso. Tomar cuidado com quem convida em encontros de casais. Quem acha que sexo anal deve ser praticado é muito simples. Uma vez eu estava dando aula aqui na faculdade e teve um aluno que falou que o pastor dele ensinou isso. Quem acha que sexo anal deve ser feito, então quando chegar em casa hoje, vai tomar água na privada.
Porque não tem problema se expor, é a mesma coisa. Então você toma água na privada, em vez de tomar água no filtro. Cada coisa no seu lugar. E a terceira característica do sexo é que o sexo deve ser santo. Sexo é pecado? Sexo não é pecado. Mas ele tem que ser santo. A nossa missão diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, quer dizer, o seu corpo, em santificação e honra. Lembram que eu disse que a desonra dos corpos é mais um degrau da degeneração do homem. E o que está escrito? Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, na prática sexual alheia, eu não posso trazer a mentalidade mundana para o meu relacionamento íntimo. O meu relacionamento íntimo deve ser construído com o meu cônjuge, dentro da minha intimidade, e cada um tem suas carícias, cada um tem sua maneira de ser, de conviver. E cada casal é um casal. Havendo pureza, havendo natureza, naturalidade, e havendo altruísmo, cada um tem o seu relacionamento íntimo, por isso que se chama íntimo. E quando é íntimo, irmãos, é algo que deve ficar lá, entre as quatro paredes. Não tem nada de ficar contando para todo mundo depois o que foi que aconteceu, ou como já tem gente aí filmando, já tem filme pornô gospel. Agora, cuidado com isso. Já tem. Diz que não tem problema nenhum, porque é um casal, eles são casais na vida real. Nossa, o que é isso? Onde nós estamos? Cuidado com isso. O seu sexo deve ser santo. Você não deve copiar o que ouviu o seu colega falar, o que viu aonde não devia ter visto em filmes pornográficos, o que ouve o pessoal fazer. Não. Seu sexo é santo. Você não é um gentil, um incrédulo que não conhece a Deus. Sexo deve ser altruísta, natural e santo. Sexo não é pecado. Deus nos colocou sexuados para que aqui tenhamos prazer e com ele contribuamos para a geração de novas vidas. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Isso tem sido um ponto muito sensível na vida espiritual das pessoas. Não vamos entrar na mentalidade do mundo. E só para nós terminarmos. Há uns 6 anos atrás, eu ajudei em uma tabulação de um grupo de jovens de um dos nossos setores, que fizeram uma série de perguntas aos jovens, e os jovens respondiam sem se identificar. Depois nós fizemos a tabulação, e eu fiquei estarrecido ao descobrir que naquela pesquisa, 96% dos jovens não tinham liberdade de falar de sexo com seus pais. Era assunto tabu, cara. Irmãos, é um assunto que está na Bíblia. Nós estudamos na lição passada que cabe aos pais ensinar a palavra de Deus. E esse assunto está na Bíblia. E tem que ser falado. Porque se você não falar com o seu filho vai aprender na escola. E na escola, eu até recomendo os irmãos que não viram ainda na internet um vídeo da assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica, a doutora Damares Alves, para mostrar o que a escola está ensinando. A escola está ensinando sexo para criança de 3 anos. A escola está querendo abolir aí, o sistema educacional está querendo abolir até banheiro de meninos e meninas. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos, porque se você não falar sobre esse assunto de acordo com a palavra de Deus, ele vai aprender na escola errado, vai aprender com a prostituta, vai aprender com o amigo que é incrédulo. Então, meus irmãos, vai aprender com o homossexual. Irmãos, tomemos cuidado, ensinemos os nossos filhos, que a Bíblia diz que se nós instruirmos o menino no caminho que ele andar, ele jamais vai se desviar dele. Então, não pode existir assunto tabu entre pai e filho. Por favor. Amém.